de edificação e crescimento, quero convidar a igreja, por favor, a que se ponha em pé para a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 1 a 9. Atos 9, de 1 a 9. Leitura alternada, o último versículo leremos a uma só voz. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A igreja pode assentar-se, por favor. Nos preparemos em oração para recebermos a palavra do Senhor, que será ministrada pelo nosso pastor, reverendo Guilhermino Cunha.
Meu irmão, minha irmã, por gentileza, apanhe novamente a sua Bíblia e abra em Atos 9. Gostaria que mantivéssemos a nossa Bíblia aberta, nós vamos precisar dela. A conversão de Saulo tem como contexto a morte de Estevão. E para que você possa recordar a narrativa da morte de Estevão, por favor, volte apenas uma página atrás na sua Bíblia aí, capítulo 9, você vira uma página e vai perceber aqui, desse lado esquerdo, a morte de Estevão. Começa no versículo 54 do capítulo 7 e vai até o versículo 60 e a primeira frase do capítulo 8. Eu quero convidá-lo a participar da leitura desse texto. Giovanni Marcelo para ler com a congregação. Nós vamos ler mesmo assentados, mais uma narrativa bíblica que dá o contexto para a conversão dramática de Saulo de Tarso. Assim diz a palavra de Deus: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. E disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. A primeira frase: e Saulo consentia na sua morte. Meus irmãos, nós estamos estudando esse texto de hoje porque Lucas, o historiador do primeiro século, foi muito cuidadoso ao analisar esse assunto, e nós vamos perceber a narrativa que ele faz, e ele compara Saulo com um animal bem feroz, ou com um touro bravo, daquele que está bufando. Então esta frase, respirando ameaças e mortes, é alguém que está praticamente no limite entre o humano e a fera. E é importante nós observarmos isto, porque João Calvino, em seu comentário dos Atos dos Apóstolos, ele sublinha esse aspecto com tanta ênfase que é impossível passar despercebido. Ele estava respirando ameaças e mortes. E ele foi às autoridades e pediu cartas, está no plural mesmo, para as diferentes sinagogas de Damasco, porque se encontrassem alguém dessa seita do caminho, seguidores de Jesus de Nazaré, ele estava com o mandato, com a ordem para levá-los presos para Jerusalém. E não era gentilmente de quem dá uma ordem de um oficial de justiça. Era alguém que era zeloso ao extremo, ao ponto de arrastar pessoas pelo cabelo. E foi assim que ele se dirigiu. E é assim que nós vamos conhecer uma das mais emocionantes histórias de conversão de toda a Bíblia e quem sabe de toda a história. Saulo foi convencido e convertido. Esta obra foi progressiva na vida dele. E ele foi transformado de perseguidor da fé cristã a um defensor da fé cristã.
passou a ser perseguido por causa do nome de Jesus. Ele foi transformado de um fariseu legalista, intransigente, voluntarioso, arrogante, em um servo obediente, dócil, manso e humilde, como foi Jesus. De alguém que tinha cartas para perseguir e arrastar mulheres e homens, levando-os presos para Jerusalém, de alguém que tinha cartas para perseguir, ele agora pensava que controlava as circunstâncias e as pessoas à sua vontade. Ele passou a ser alguém que pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Ele que sabia o que ele ia fazer ao chegar em Damasco, e ele então pergunta: o que queres que eu faça? E ele sai dali guiado pela mão, porque estava cego, e entra na cidade, e lá te dirão o que convém fazer. Saulo foi transformado num servo obediente, pronto a sofrer e a morrer pela fé que ele abraçou. Glória a Deus por isto. E este processo, meus irmãos, que transformou essa fera que estava bufando como uma fera enjaulada, respirando ameaças e mortes. Tem gente que não sabe fazer outra coisa a não ser ameaçar os outros. E, meus irmãos, não é por aí que a banda toca, pois ele agora vai encontrar um novo alento, uma nova razão de viver, uma nova razão de existir. Lucas disse que ele, respirando ameaças e mortes, no caminho para Damasco, teve um encontro pessoal com Jesus de Nazaré. Ele foi mudado de um lobo feroz e devorador num cordeiro. De um cordeiro, ele começou a ser transformado num pastor, pronto a cuidar das ovelhas, e foi conhecido e é conhecido mundialmente como apóstolo aos gentios. Isto é algo maravilhoso que faz bem ao nosso coração. Lucas narra esta conversão. Esse meu iPad aqui está emprestado, de maneira que não estou conseguindo localizar, mas não tem importância não. Nós já vamos fazer isso. A gente sempre tem a regra 3. Paulo então ouviu a mensagem pregada pelo diácono Estevão. Ele viu a morte de um crente. Isso nos faz lembrar de um diácono desta igreja chamado Moacir Bastos. Moacir Bastos, dentre as suas composições, ele escreveu uma: não se pode matar um crente. Não se pode matar um crente. Pois bem, queridos, ouça bem em oração essa música que vai ganhar forças, um pouco mais de volume.
crente não pode morrer e não vai morrer. Não se pode matar um crente. É verdade, mas Estevão foi um cristão fiel e piedoso e morreu. E Saulo de Tarso, um jovem adulto, estava ali em pé, próximo, e ouviu e viu toda a cena. Ele viu quando Estevão ergueu os olhos ao céu e diz que viu a glória de Deus e viu a Jesus glorificado à destra do Pai. Ele está escutando isto e o vendo e ouvindo. Estevão falou em alta voz: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra do Pai. É assim mesmo, meus irmãos. Aqui deste púlpito sagrado, Richard Wurmbrand, o fundador da igreja perseguida, ele declarou, assentado aqui desse lado direito do púlpito, porque ele não podia pregar em pé, porque ele foi torturado na sola dos pés. E eu tive o privilégio de estar interpretando aquele homem, quando ele bandia umas correntes, umas cadeias em cima deste púlpito, e ele declarou: quando morre um mártir aqui na terra, Jesus se levanta lá no céu para recebê-lo. Deus estava transformando Saulo, que respirava ameaças e mortes, numa nova criatura. Estava transformando num cordeiro, para depois fazer dele uma testemunha. Aqueles que estavam participando desta cena, eles colocavam as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E Estevão continua pregando com o resto da sua vida na terra e prega com a sua própria morte o início da eternidade. Diz ele: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E caindo de joelhos, ele ergue a mão aos céus e vai dizer: Pai, não lhes imputes este pecado. E dito isto, Estevão expirou. Sim, não se pode matar um crente. Sim, Estevão morreu e Saulo viveu. E Saulo foi transformado pela graça e pelo poder de Deus. Sim, meus irmãos, ele adormeceu na terra para acordar no céu. A cena da conversão de Saulo foi repetida por 3 vezes em Atos dos Apóstolos. E o irmão Saulo contou seu testemunho perante o rei Agripa e Festo. Atos capítulo 26, pode olhar na sua Bíblia. Ele declara que viu Jesus ao meio-dia. Ele estava seguindo o caminho fora de Jerusalém para Damasco. Diz ele: vi uma luz no céu mais resplandecente do que o sol ao meio-dia, que brilhou ao redor de mim e dos que comigo estavam. Todos nós caímos por terra, não vou cair de novo. Todos nós caímos por terra. E eu ouvi uma voz vinda do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? A palavra Senhor é Kyrios, é uma referência ao Deus eterno, ao Senhor do céu e da terra. Quem és tu, Senhor? Não era apenas um tratamento de reverência, era muito mais do que isto. Ele estava tendo uma visão do Cristo glorificado. Ele estava recebendo o início da sua credencial para ser o apóstolo dos gentios,
Porque para ser apóstolo precisava ter visto Jesus, e ele viu Jesus no caminho de Damasco. Precisava ter feito milagres. E Saulo ressuscitou Eutico e fez muitos outros milagres, até pela sua presença e pela sua sombra, pela peça dos seus vestuários. Era preciso ter sido testemunha. E ele conversou com os apóstolos e passou com Pedro uma quinzena inteira, onde Pedro andava com Saulo e dizia assim: foi aqui, Saulo, foi aqui nesse tanque de Betesda, que é chamado Casa da Misericórdia, que um aleijado estava. E Jesus se aproxima dele e faz uma pergunta. O que ele queria que Jesus fizesse? Eu estou aqui há 38 anos. E eu não consigo descer porque eu sou aleijado. Eu não tenho ninguém por mim. Enquanto eu vou arrastando, o outro vai na minha frente e é curado. E Jesus olha para ele e faz uma pergunta: que queres que eu te faça? Ora, se está aleijado há 38 anos, na casa de misericórdia, buscando cura, o que ele queria? E o Senhor Jesus curou aquele aleijado. E Saulo ficava emocionado. Seguia um pouco mais e dizia assim: está vendo essa rua estreita aqui de Jerusalém? E ainda tem a mesma rua da Jerusalém antiga. Foi aqui que passou o Divino Mestre. Foi nessa altura aqui que Simão de Cirene e o Cirineu foi constrangido, diz a Bíblia, a ajudar a carregar a cruz de Jesus. Segue um pouco mais, dizia Pedro, está vendo essa montanha aqui? Aqui foi erguida a cruz do Calvário. Do outro lado a outra cruz e de cá outra cruz. E a cruz do meio ia bem fundo e chegava a atravessar. E lá embaixo, no pé da cruz, Saulo, tem algumas caveiras para lembrar o início da humanidade, porque o poder da redenção atinge até Adão, até o início da humanidade. E nesse seminário, de quem passou não apenas no deserto da Arábia, mas que passou também 15 dias com o apóstolo Pedro, ele ficou sabendo quem é que falava com ele. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Imaginem Saulo dizendo: Senhor, eu não estou perseguindo a ti, eu estou perseguindo uns fanáticos aí, que nós, judeus, fariseus, chamando de seita, seita do caminho, essa gentalha que eu estou perseguindo. E Jesus vai lembrar em Mateus 25, tudo quando fizeres a um desses meus pequeninos, a mim é que o fazeis. Jesus se identifica com os perseguidos. Jesus se identifica com os injuriados. E Jesus se identifica com os criticados. Ah, meus queridos e amados irmãos, quando eu e você sofremos alguma restrição, alguma crítica, você pode estar certo de uma coisa: nós somos bem-aventurados, disse Jesus. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai, é grande o vosso galardão no céu. Assim trataram os profetas que vieram antes de vós. Assim trataram Jesus, o nosso Senhor, assim trataram os mártires. Estamos em boa companhia. Mas queremos lembrar que já fizemos algumas vezes desse púlpito sagrado. Não existe nenhuma bem-aventurança para os perseguidores. Alguém que pensa que pode perseguir e sair ileso está absolutamente equivocado. O Senhor pelejará por nós. E é bom saber disso. Quem sabe alguma pessoa nesse auditório
está passando por momentos de desapontamento na sua vida. Quem sabe nós estamos nos sentindo meio restringidos. Os relacionamentos estão complicados. Nós precisamos de uma intervenção sobrenatural para que a nossa vida mude. Levanta-te. Entra na cidade de Damasco. Lá te dirão o que convém fazer. E Saulo obedeceu. E Ananias entrou em cena. Ele antes dissera ao próprio Deus: Senhor, quantos males esse homem tem feito à igreja, e para aqui trouxe carta das autoridades. E o Senhor Jesus disse: entra na casa de Judas, na rua chamada Direita, e encontrarás Saulo de Tarso. E eis que ele está orando. Como é que é, Senhor? Eis que ele está orando. Então, se ele está orando, eu vou. E foi. E Ananias chega lá e fez o que muito crente presbiteriano faz: irmão Saulo. Antes ele não queria nem ver aquele boi bravo. Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco me enviou a ti, para que recuperes a vista, sejas curado. E ele foi transformado, curado e batizado lá em Damasco, naquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. Lá te dirão o que convém fazer. Conversão é isto e muito mais do que isto. Ser cristãos, meus irmãos, não é para gente desfibrada, fraca, pusilânime, sem caráter. Ser cristão é para gente tão especial que o escritor de Hebreus chegou a dizer: homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Por isso, eles foram retirados da terra e levados para o céu. Sim, meus amados irmãos, Estevão fez assim. De joelhos, tombou e adormeceu. Porque na Bíblia, morte para cristão não existe. Nós que cremos em Cristo passamos da morte para a verdadeira vida. É da morte para a vida eterna. E quando a pessoa age como um verdadeiro guerreiro da fé, uma guerreira de oração, como a nossa querida irmã Edneia Bastos, acontece com essas pessoas o que está transcrito no seu boletim. Se você puder, acesse o seu boletim, por favor, para acompanhar do encerramento desta palavra, uma palavra de testemunho da nossa querida Edneia Bastos. Testemunho de fé, página 6. Ela escreveu para os intercessores e dentre eles o pastor da igreja está. Amados intercessores, quero agradecer muito em meu nome e de minha família as orações em meu favor. Tive alta ontem à tarde, já estou na minha casa e mais uma vez agradeci ao Senhor por me permitir voltar. Infelizmente não puderam reaproveitar a fístula obstruída na perna e então colocaram um catéter de longa duração no meu peito, na jugular direita, para que eu possa dialisar até resolvermos o que faremos, se faremos nova fístula na perna direita ou se partiremos para a diálise peritoneal. Peço que nos ajudem em oração a tomar ou não esta decisão difícil. Passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor tem ainda alguma coisa para eu fazer aqui. Cheguei a pedir que Ele me levasse e me livrasse de tanto sofrimento, mas certamente os planos dele não são outros para mim. E eu louvo, porque em tudo que me acontece eu vejo a mão de Deus me guiando e abrindo portas para que eu possa passar. E assim será, eu sei,
até o dia em que, livre de todo o sofrimento deste mundo, Ele me levar para estar na sua presença para sempre. Que Deus nos conduza sempre firmes nas suas promessas. Nele, esperança nossa. Sua irmã, nossa irmã, Edneia Bastos. Amados, os guerreiros se preparam. E se você é um guerreiro de oração, uma guerreira de oração, se você crê no poder de Deus, está na hora de ficar em pé e cantarmos este hino com toda a força do nosso coração e da nossa alma. E enquanto cantamos, se você está lutando uma luta que é um pouquinho maior do que você, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Eu quero pedir a você que, num simples gesto de fé, enquanto estamos cantando, você venha cantando e venha aqui à frente para que nós, pastores, possamos orar com você. Cantemos, irmãos.